Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio conta mais uma história da Copa de 1986 no México. Então vamos lá. Inicialmente, a edição de 1986 seria na Colômbia, mas problemas relacionados à violência e ao narcotráfico eram preocupações que levaram o país a desistir da realização. Alguns países europeus tinham interesse em ser a sede, mas a FIFA queria alternar continentes. A FIFA decidiu pelo México. Em setembro de 85, o México passou por dois terremotos de grandes proporções, com muitos óbitos e feridos, mas o país conseguiu manter a realização. A França era a principal favorita, Brasil, Inglaterra, Itália e Argentina eram bem cotadas. Havia 12 estádios em 9 cidades diferentes, e vamos destacar a Cidade do México com dois, o Olímpico e o Azteca. Detalhe, o Azteca era o estádio da final. O mascote da Copa é o pique, ou seja, uma pimenta jalapeño com um sombreiro e bigode, e a bola da Copa era a Azteca. Depois de 1982, Tele Santana saiu do comando e Carlos Alberto Parreira assumiu, mas durou somente até 84 com críticas aos resultados. Provisoriamente, Edu Coimbra, irmão de Zico, e Evaristo de Macedo duraram pouco tempo. Então Tele Santana é chamado de volta, e a questão física era uma preocupação constante no ambiente da seleção, principalmente com alguns jogadores como Zico, que sofreu uma entrada violenta. Na véspera para a Copa surge outro problema. O lateral direito Leandro e o atacante Renato Gaúcho foram farrear até tarde, levando ao corte de Renato Gaúcho somente. O lateral, Leandro, em solidariedade a Renato Gaúcho, recusou a convocação. A base da seleção de 86 era formada pelo goleiro Carlos do Corinthians, na linha de defesa Josimar do Botafogo, que ganhou a vaga de Edson do Corinthians, Júlio César do Guarani, Edinho da Udinese da Itália e Branco do Fluminense. O meio de campo era formado por Alemão do Botafogo, Elzo do Atlético Mineiro, Júnior da Torino e Sócrates do Flamengo. O ataque era formado por dois jogadores do São Paulo, Miller e Careca. E outros destaques nós temos o goleiro Leão do Palmeiras, os zagueiros Oscar e Mauro Galvão, os meias Falcão, Zico e Silas e o atacante Casagrande. As seleções participantes ficavam por conta do México, que era sede, Canadá, Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai, Coreia do Sul, Iraque, Argélia, Marrocos, Bulgária, Itália, Bélgica, França, Hungria, União Soviética, Espanha, Irlanda do Norte, Alemanha, Dinamarca, Escócia, Inglaterra, Polônia e Portugal. As 24 seleções foram divididas em 6 grupos, onde passavam os 2 primeiros e os 4 melhores terceiros colocados. No grupo A, Maradona brilhou e ajudou os argentinos na busca pela liderança do grupo. Itália e Bulgária também passaram de fase e a Coreia do Sul acabou eliminada. No grupo B, o México aproveitou o fator casa e ficou com a liderança, Paraguai e Bélgica também passaram de fase e o Iraque acabou eliminado sem pontuar. No grupo C, União Soviética e França passaram de fase, Hungria e Canadá acabaram eliminados. Aliás, a goleada que a Hungria sofreu para a União Soviética acabou sendo muito determinante na sua desclassificação. No grupo D, o Brasil venceu seus 3 jogos e, junto com a Espanha, acabou passando para a próxima fase e a Irlanda do Norte e a Argélia acabaram eliminadas. No grupo E, Dinamarca, Alemanha e Uruguai passaram de fase, Escócia acabou eliminada, a Dinamarca convenceu em um grupo difícil e garantiu a liderança com 100% de aproveitamento. No jogo Uruguai 0, Escócia 0, o jogador Batista fez história, sendo expulso aos 55 segundos de jogo. No grupo F, Marrocos, Inglaterra e Polônia se classificaram, Portugal acabou eliminado e o Marrocos surpreendeu e garantiu o primeiro lugar. Nas oitavas de final, México, Bélgica, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra e Espanha acabaram se classificando. Destaque principalmente para o jogo Bélgica e União Soviética, que a Bélgica não era a favorita e acabou eliminando uma seleção muito forte, e a Espanha surpreendeu vencendo a seleção destaque da Copa até aquele momento. Nas quartas de final, 3 jogos foram decididos nos pênaltis. A Alemanha eliminou o México por 4-1 nos pênaltis após um 0-0 no tempo normal. A Bélgica e a Espanha empataram por 1-1 no tempo normal e a Bélgica acabou eliminando a Espanha nos pênaltis. No jogo França e Brasil, Zico perdeu um pênalti no tempo normal e acabou ficando 1-1. Nas penalidades máximas, o goleiro Betts defendeu a cobrança de Sócrates e Júlio César bateu na trave. Dessa forma, o Brasil acabou eliminado pela França.
O único jogo que não foi decidido nos pênaltis, a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1. Maradona fez os 2 gols que marcaram a história da Copa. O primeiro ele utilizou a mão e depois afirmou que foi a mão de Deus. E o segundo foi uma obra-prima driblando 6 jogadores ingleses. As semifinais, a Alemanha venceu a França por 2-0 e a Argentina venceu a Bélgica por 2-0 com 2 gols de Maradona. Na decisão do terceiro lugar, França venceu a Bélgica por 4-2. Então chegamos na final, uma partida que foi apitada pelo brasileiro Romualdo Arpe Filho. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Brown abriu o placar de cabeça para a Argentina. No segundo tempo, aos 10 minutos, Valdano ampliou para os argentinos e em 2 vacilos após escanteios, a Alemanha chegou ao empate com Rummenigge aos 29 e Voller aos 35. Mas a genialidade de Maradona ajudou a decidir quando aos 38 lançou para Burruchaga, que fez o gol do bicampeonato da Albiceleste e o segundo vice consecutivo da Alemanha. Então vamos formar a seleção da Copa. A formação tática utilizada será o 3-4-3 e para começar o goleiro escolhido foi o Schumacher da Alemanha com mais de 400 jogos pelo Colônia. A linha de defesa começa com o zagueiro Júlio César do Brasil, com quase 250 jogos pelo Guarani, mais de 100 jogos pela Juventus e mais de 100 jogos pelo Borussia Dortmund. O zagueiro Brown da Argentina, com mais de 300 jogos pelo Estudiantes de La Plata, marcou somente um gol pela seleção, justamente na final de 86, e Amorros da França, novamente na seleção da Copa, assim como em 82. O meio de campo começa com Tigana da França, com mais de 250 partidas pelo Bordeaux, Tielemans da Bélgica, com mais de 400 jogos pelo Clube Brugge, Michel Platini da França, novamente na seleção da Copa, assim como em 82, e Diego Maradona da Argentina, com 5 gols durante a campanha, levou a Albiceleste ao bicampeonato e foi merecidamente o nome da Copa, ou seja, o craque da Copa. Destacou-se principalmente no Napoli e no Argentino Juniors. O ataque começa com o espanhol Butragueño, com mais de 450 jogos pelo Real Madrid. Gary Lineker, da Inglaterra, artilheiro da Copa com 6 gols, se destacou no Leicester City, Everton e Tottenham e ainda tem passagens pelo Barcelona. E Careca, do Brasil, com mais de 250 jogos pelo Guarani, mais de 200 jogos pelo Napoli, jogou com Maradona, aliás, e quase 200 jogos pelo São Paulo. E esse foi mais um História da Copa. Espero que tenham gostado e podem esperar mais episódios. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!